Salve, salve, Pacholada, tudo bem com vocês? Matheus Alpiaz por aqui e eu quero conversar sobre essa fábrica excelente que o Grêmio tem tido nos últimos anos sobre pontas. E o próximo da fila já tá aí. Bom, pessoal, antes de mais nada, quero lembrar para vocês da KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada, usa o promo code PACHOLA para ter 20% de bônus no teu primeiro depósito. E não te esquece, tá? É para maiores de 18 anos. Bom, galera, o negócio é o seguinte, tá? Vamos lembrar que nos últimos anos o Grêmio tem tido uma fábricas de pontas muito interessantes. Isso é um projeto que o Grêmio tem de formação de atletas que vem lá de trás, 2012, 2013, quando o Grêmio traz para o clube o Júnior Chave. O Júnior Chave, para quem não conhece, ele é um dos principais olheiros, dos principais scouts de talentos do futebol brasileiro, já rodou por diversas equipes no Brasil, e no Grêmio ele montou um projeto novo para melhor estruturar essa situação da base do Grêmio para a prospecção de atletas, para termos atletas de qualidade, para ter uma visão diferente que trouxesse caras com muita qualidade, com muito talento aqui que pudessem ser utilizados no futuro. E o ponto essencial aqui é que esse projeto ele nunca é para imediatamente, tipo, pro ano que vem a gente ter atletas já de base. Ele é um projeto para daqui 5 anos. Sempre que a gente pensa um projeto de base feito no momento, calcula 5 anos pelo menos para ele começar a ter efeitos concretos na base do time. E o que o Xavi faz? Ele monta um projeto, estrutura para que o Grêmio pudesse prospectar melhor e ao longo dos anos seguintes começam a aparecer alguns talentos. O primeiro talento que a gente pode contar da base que sai meses do projeto Júnior Xavi é o Pedro Rocha. E o Pedro Rocha é dessa fábrica de pontas. E aqui eu tenho duas posições principais do campo que a gente precisa considerar que o Grêmio revelou bem, que é a posição de volante, o primeiro contra o segundo, mais como segundo volante, e a posição de ponta esquerda. Tá? E na posição de ponta esquerda que eu vou focar nesse vídeo. O primeiro é o Pedro Rocha, já surge ali em 14, 15, mas em 16 é onde ele começa a realmente ter relevância e começa e vira titular de vez e é decisivo na Copa do Brasil. Isso todo mundo sabe, a história conta os 2 gols lá em Minas, lá no Mineirão. Cara, foi fundamental, com certeza, e era um cara que estava vindo da base, mas o próximo já estava engatilhado. E o próximo é quem faz o terceiro gol naquele jogo, que é o Everton. O Everton Cebolinha. O Cebolinha, o ponto que eu acho interessante aqui é que o Cebolinha, para mim, ele era melhor tecnicamente que tudo do Pedro Rocha. Mas o Pedro Rocha estava à frente, tinha um pouco mais de idade. Lembrando que o Pedro Rocha sai no meio de 17, ainda durante a Libertadores, a qual ele participa, a qual ele tem gols. Então, ele era o titular da campanha. E durante aquele momento, começa a ter uma virada na equipe do Grêmio, onde o Fernandinho se torna o titular. O Fernandinho tinha voltado de empréstimo, já era do Grêmio, mas tinha voltado de empréstimo. Só que dessa vez, desse momento que a gente está falando na conversa, a gente mudou de figura, porque o Fernandinho era mais experiente, o Renato gostava um pouco mais da questão da experiência dele, ele era um canhoto jogando pela esquerda, o Everton ainda era bem novo, por mais que fosse um grande talento, e já era parte dessa formatação da base. Então o Everton, aos poucos, a partir dali, vem crescendo e vem tomando seu espaço. Ele substitui o Fernandinho, por exemplo, na semifinal do Mundial, faz o gol, consolida completamente em 2018, sendo um dos principais caras daquele time de 2018. Eu acho que esse é o grande ponto da diferença. Ele se consolida muito mais e permanece mais tempo no clube. O ponto da formatação desse projeto é ter os jogadores, mas já utilizá-los no time principal. O único ponto é que muitas vezes isso começa a demorar. E a partir do Cebolinha é que a gente começa a ver esse problema mais latente, que é a demora na utilização desses caras e principalmente a demora para vendê-los. E eu vou usar por exemplo, tá? O Cebolinha, ele sai ali com seus 22, 23 anos já com uma idade um pouco mais avançada para a Europa. A Europa gosta de contratar entre os 16 e os 20 anos ali estourando, que são períodos onde pode ser aproveitado, pode ser trabalhado melhor na Europa. Acima disso já começa a ficar complicado uma venda e começa a se perder valor de mercado. Por mais que o Grêmio faça boa venda no Arthur, boa venda no Cebolinha, boa venda no PP, que é o da sequência, demoraram muito para ser vendidos. O PP é o próximo dessa fila que a gente está falando. Ele também vem como sendo um cara
ponta, ele vem de outro clube, ele vem do Paraná, não vou lembrar exatamente qual clube, mas não é importante, ele vem na base ainda para se desenvolver ao longo do tempo dentro do Grêmio, se consolida quando o Cebolinha já vai embora, a gente já diz, já temos o próximo da fila dos pontos, é o PP, e o PP se mostra como muito importante, participa das campanhas que levam a semifinal da Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil em 2020, semifinal da Copa do Brasil em 2019, ele participa, mas demora para ser vendido. Quando é vendido, já teve um, entre aspas, muito entre aspas aqui, Miguezinho, ele não consegue jogar o suficiente. Então esse Miguezinho aí foi um pouco complicante na saída dele. Depois do PP que começam nossos problemas. Porque é o seguinte, a gente tem o Pedro Rocha, uma característica X, uma qualidade X, o Cebolinha, lá em cima na qualidade. Depois a gente tem o PP, qualidade, características diferentes, mas muito próximo do Cebolinha. E dá sequência, e aí começa um ponto. A gente começa a não ter mais esse ponto de formação. Ali surge Léo Chu não consegue engrenar, por mais que faça gol em Grenal. O Ferreira, que até hoje está no Grêmio, nunca conseguiu engrenar de verdade, porque as lesões nunca permitem ele ter uma sequência definitiva que consolide ele no time titular. O Grêmio também forma nesse meio tempo o Rildo, forma o Elias, todos são pontas daquela mesma posição. Até o Elias é um pouco mais diferente, pode ser mais segundo atacante, até centroavante. Mas todos esses caras que nós estamos conversando são pontas dessa formação de base. O que foi o grande problema aqui? Por que esses caras não deram certo? Eu acho que, primeiro, questão de qualidade. Tá? Comparado aos outros, não é uma tamanha qualidade assim como o Grêmio acertou na chegada do Cebolinha e do PP. Um segundo ponto importante, o Xavi já havia saído do clube, então a prospecção desses caras não tinha sido a mesma feita pelo Xavi, já tinha sido outras pessoas, então a percepção de qualidade pode ter mudado, a visão, o estilo de mercado que o Xavi tinha já tinha mudado, então isso trouxe outra perspectiva para dentro do clube, então esse é um outro ponto. E aí, claro, a gente tem período de rebaixamento e tal, mas esses pontos já poderiam ser aproveitados e não foram. E aí é que tá a realidade. Nós demoramos muito tempo para tentar aproveitar. O Léo Chu sobe para o profissional até com 18, 19, mas ele só é aproveitado com 20, 21. Então demora muito tempo. O Rildo também, o Ferreira até mais. O Ferreira, claro, ele demora ainda para chegar, mas ele era um sub-23, já chegou com mais idade. Então, todos esses caras, por mais que tenha esse perfil de utilizá-los no time principal, todos eles demoraram muito para subir. E o próximo da lista, para mim, não pode demorar tanto para subir assim, e já é o meu ponto de crítica, que é Nathan Fernandes. Para mim, o Nathan Fernandes é o próximo grande ponto que o Grêmio tem dessa lista. Porque a gente tem vários, todos esses falaram, tem qualidade, mas não é a qualidade que a gente imagina para esse ponta. Qualidade que o Renato soube utilizar muito bem com esses pontas quando tinha. A gente tem o Zinho também, que está ali na fila, mas para mim o Zinho ainda não conseguiu demonstrar o que ele demonstrou, por exemplo, na base, que na base ele foi bem, era ponta consolidado titular ali. Mas o Zinho não conseguiu dar esse salto. Infelizmente, quando chegou no time principal, não conseguiu chegar e dizer assim: olha, fica tranquilo que a lesão do Ferreira tá aqui, ele tá se recuperando, mas eu tô tomando conta do recado. Não, a gente não tem isso. E aí, no meio desse processo, o Renato avalia o Nato Fernandes, sobe, inclusive entra no Grenal, entrou contra o Goiás, e para mim, todos os jogos ele entrou bem. Por que eu digo que ele entrou bem? Em primeiro lugar, eu olho a questão das características do Nathan Fernandes. Ele é um ponta de velocidade, vai para dentro, drible um contra um. E esse é o principal ponto. Ele tem muita gana para um gurizão da idade dele. E é isso que estava faltando. O Cebolinha tinha isso, o Pepe tinha isso, o Pedro Rocha, às vezes, menos que esses caras, mas tinha essa característica de receber, vai para cima um contra um, mas ser participativo com o time. O Ferreira também tem um contra um, mas às vezes o Ferreira fominha demais, quer ter sempre o último drible, não precisa. Deu o corte, bateu pro gol. O Cebolinha era mestre fazer isso. Dava um corte e já batia pro gol. E o chute cruzado dele sempre era muito difícil de pegar. Então, eu quero ver agora a parte de finalização do Natan. Porque para mim o Nathan Fernandes tem as características e as qualidades que podem tornar ele esse próximo grande ponta que o Grêmio tem na sua base e na sua escola. Mas, Renato, começa a utilizar ele imediatamente. Primeira opção de substituição,
já começa a se considerar o Ferreira, já pensa em utilizar o Natan, daqui a pouco o Ferreira não vai ser isso que a gente imagina, ele já tem 25 para 26 anos. Então, infelizmente, já foi o tempo do Ferreira estourar de ser uma promessa. Não é mais promessa. Promessa é o Natan. O cara que ainda pode se desenvolver e podemos ter controle em cima disso é o Natan. Então, Renato, pode começar a usar o Natan. Esse guri, para mim, vai muito longe. Eu quero saber de vocês que estão aqui assistindo o vídeo se também concordam com essa minha visão. Natan, se espera do Zinho, se tem algum outro ponto na base que vocês também têm essa esperança e que vocês querem ver porque acham que vai dar muito certo. Não te esquece de deixar o like, o comentário, compartilha com todo mundo e que é o Grêmio e não adianta.